Olá, meu nome é Larissa e eu estou cursando a matéria de banco de dados e dentro da disciplina, o primeiro trabalho é sobre SGBD comercial e eu escolhi o PostgreSQL. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que é um SGBD. Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados que é constituído por programas que auxiliam na coordenação, acesso e organização de dados. Dentre as funções básicas estão criar um usuário com permissões de acessos diferentes, de acordo com a hierarquia na organização, criar chaves primárias e externas, inserir, excluir, acessar, visualizar, selecionar, ordenar, agrupar ou intercalar registros, alterar estruturas e campos, copiar e eliminar ficheiros, entre outras funções. O que é o PostgreSQL? É um sistema de gerenciamento de dados com objeto relacional com código aberto. Com mais de 30 anos de desenvolvimento, sua origem data o ano de 1986. Ele foi patrocinado por algumas agências relacionadas a estudos de pesquisa e teve início com o projeto Ingres, desenvolvido na Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde o líder do projeto foi o Michael Stonebraker, um dos pioneiros em bancos de dados relacionais. Em seguida, deu continuidade a um pós-projeto, o qual tinha como principal problema compreender tipos, que são objetos, que na verdade é a combinação de dados simples em uma única unidade. Ele teve várias versões, e depois disso, ele teve um pós-projeto, que resultou na orientação de introduzir a menor quantidade possível de funcionalidades para complementar o tipo de suportes. Quanto ao Postgres, o banco de dados compreendia as relações e podia obter informações de tabelas relacionadas utilizando regras. Então, o primeiro histórico é esse Postgres, e ele passou por vários lançamentos que fizeram cada uma nova versão do sistema, com mudanças na estrutura, no sistema e nas regras, que foram se redesenhando e corrigidas até chegar numa versão bem melhor, que foi o Postgres 95, que teve um empenho em confiabilidade e portabilidade, que foi utilizada a ferramenta de implementar aplicações de pesquisa e produção, além de ser usado como ferramenta educacional em universidades. Depois disso, a Industry Information Technologies, posteriormente incorporada à Infomix, que pertence à IBM, apanhou o código e comercializou. Em 92, se tornou o principal gerenciador de banco de dados para o projeto de computação científica da Sequoia 2002. Em 1993, os utilizadores praticamente dobrou em quantidade e cada vez mais se tornou clara a necessidade de manutenção do código e do suporte. Com o desenvolvimento em 94 por Andrew Wu e Jolie Chen, adicionaram um interpretador de linguagem SQL ao Postgres e foi liberado abertamente para o web, em NCC e amparado em 25% do tamanho. Foram realizadas algumas mudanças até chegar a uma versão 4.2, dentre elas a linguagem de consulta foi substituída, o novo programa de consultas interativas foi aglutinado, uma nova biblioteca foi adicionada e a interface de objetos novos foi integrada, entre outras coisas que foram revistas. Em 96, o nome do programa foi alterado porque não representava mais o programa em si, e a maior ênfase do desenvolvimento foi a identificação e compreensão de problemas existentes no código do servidor. Aqui são alguns recursos em relação aos tipos de dados, depois integridade de dados, a concorrência e desempenho, confiabilidade e recuperação de desastres, segurança, extensibilidade, internacionalização e pesquisa de texto, algumas curiosidades sobre as linguagens de programação que contém o sistema, o estado atual do PostgreSQL, e uma coisa interessante é que ele é altamente escalável, tanto na quantidade de dados que pode gerenciar, quanto no número de usuários simultâneos que pode acomodar. Há clusters ativos no PostgreSQL em ambientes de produção que gerenciam muitos terabytes de dados e sistemas especializados que gerenciam petabytes. Aqui são algumas das fontes. Muito obrigada!